agora eu estou ao vivo. Ao vivo para mim. Olá, boa tarde. Que confusão para poder montar essa conexão aqui. Bom, muito bom falar com vocês. Eu sou Bernardo Leite, consultor empresarial, psicólogo. Estamos abrindo mais uma live. Nesse caso, com um tema que para mim tem uma importância muito grande. Eu vou falar sobre a era do reconhecimento. Esse tema tem um espaço muito forte, muito grande no meu livro que está saindo agora, chamado Será que a sua empresa é assim? Inclusive, no convite que eu fiz para a nossa live, eu sugeri o capítulo do livro chamado Estamos Iniciando a Era do Reconhecimento. Então, eu acho que esse tipo de leitura pode ajudar, inclusive, a gente poder fazer um pouco mais de análise sobre esse processo e tudo mais. Quando eu digo estamos iniciando a era do reconhecimento, a primeira pergunta que vem é: então nós não tínhamos reconhecimento antes? Eu não posso dizer que nós não tínhamos reconhecimento antes. O que eu posso dizer é que hoje está se tornando mais importante. É esse o meu enfoque. É com essa minha preocupação que eu estou colocando: estamos iniciando a era do reconhecimento. Lógico, eu tenho exemplos positivos, exemplos não tão positivos, quer dizer, não há um padrão, né? Mas de uma forma geral eu posso dizer que nós precisamos começar a pensar um pouco mais na questão do reconhecimento. Quando eu falo reconhecimento, quando eu me refiro ao meu livro, o foco fundamental são pessoas. E evidentemente quando eu falo em pessoas, estou pensando em nós, seres humanos, que ainda somos muito jovens dentro desse nosso planeta. Comparativamente com a idade do planeta, nós somos quase que recém-nascidos. Então, nós estamos aprendendo, nós seres humanos, nós estamos aprendendo a nos controlar, nós estamos aprendendo a nos entender e nós estamos aprendendo a entender os outros. Não é uma coisa tão simples assim, né? Pode parecer, na verdade, um processo automático e natural, mas não é. Porque tem toda uma parafernália de estímulos, de presenças e de situações que fazem com que, na realidade, a gente enfrente algumas dificuldades nesse sentido. Principalmente agora. Então, agora vem a questão. Por que principalmente agora? Porque nós estamos sentindo um crescimento exponencial da tecnologia ao nosso redor. Eu diria até mais. A pandemia do coronavírus e a necessidade de nós estarmos em isolamento intensificou essa utilização da tecnologia, né? É muito interessante, muito bom, mas eu tenho que levar em consideração a seguinte questão: não será a tecnologia de leitura facial que irá resolver o problema da nossa relação com as pessoas, a nossa percepção. Inclusive, eu termino o texto que eu sugeri leitura com uma frase mais ou menos assim, que o trio genética, nanotecnologia e robótica pode ser um avanço, mas não substituirá. Autômatos são substituíveis. Então eu tenho um certo receio, vamos dizer assim, que essa competição entre tecnologia e comportamento humano não sigam os mesmos ritmos. Como é que eu estou dizendo isso? Tem uma frase que eu uso sempre que é assim: a tecnologia evolui em velocidade mais rápida do que a capacidade humana. Me parece que é uma coisa extremamente clara. Veja, eu não estou querendo dizer que a capacidade humana não é a que cria a própria tecnologia. Lógico que sim. Mas eu não posso negar também que são conhecimentos específicos. E essa área, tecnologia, não é uma área de uso habitual. É uma área das quais nós estamos nos adaptando. Eu estou me adaptando. Por exemplo, nos meus feedbacks me pediram: Bernardo, mexa-se menos. Que para mim é um sacrifício dentro da minha dificuldade de me controlar nesse sentido, tá? Mas é uma dica importante. Eu preciso sentir um pouco qual é a receptividade da minha comunicação na mídia digital. Realmente, na mídia presencial,
nos treinamentos presenciais, eu me movimento muito, falo muito, tá? Um pouco por causa da minha hiperatividade, mas disseram que isso não é bom dentro de uma mídia digital. Então eu acho que é interessante a gente perceber que é necessária uma adaptação para isso, né? Mas seja como for, essa questão do reconhecimento, essa questão da velocidade do desenvolvimento da tecnologia em comparação com a nossa capacidade de assimilação dessa tecnologia, cria um descompasso. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Muitas vezes a velocidade é muito mais rápida do que a gente pode acompanhar. Agora, esse descompasso cria problemas para algumas classes sociais principalmente. Eu não quero ser apocalíptico, não quero criar problemas, mas tem duas tendências que eu gostaria muito de analisar com vocês, né? A primeira tendência que eu vejo é que há um grupo de pessoas que não irá acompanhar a evolução tecnológica. Alguma dúvida? Por exemplo, alguns empregos deixarão de existir. Outros vão surgir. Uma grande parte de atividades empresariais e de elaboração serão sistemas. Ou seja, terão novas operacionalizações. Fazendo com que, na verdade, algumas pessoas não consigam acompanhar. Eu pergunto, essas pessoas ficarão à margem da sociedade, à margem do labor, do trabalho? Não terão atividades? Olha que complicação. Veja, não é uma previsão, é uma preocupação. De maneira que a gente tem que começar a pensar um pouco mais como fazer para a gente reduzir essa questão. Então esse é o ponto primeiro. Há um grupo que não irá acompanhar a evolução tecnológica e nós precisamos analisar. No livro, eu chego a questionar a possibilidade de criação de castas, que já foi muito discutido como previsões de futuro, né? Mas nós temos um segundo grupo. Esse também é muito interessante e importante, que é o grupo que terá que se submeter às decisões do sistema. O que eu estou falando? Vocês devem ter passado por alguma experiência nesse sentido, que eu vou relatar. Preciso disso. Me desculpa, me responde a pessoa, dizendo, isso não está no sistema. O sistema não me permite fazer isso. Já aconteceu? Pois é. Nós estaremos reféns dos sistemas. E aí eu me pergunto, e os nossos profissionais? Esses que estão se formando agora, que estão vindo com um grande acesso às informações, com conhecimentos tecnológicos, alguns até com experiência internacional, com uma enorme expectativa de realização, que querem fazer parte, mas o sistema é decidido por eles. Como é que fica a motivação? Como é que fica o engajamento? Como é que fica o envolvimento dessas pessoas dentro do negócio, dentro do trabalho? Como é que é a minha participação? Quanto eu sou reconhecido por todo o esforço que eu fiz para aprender, para desenvolver, para me tornar mais... Estão me chamando, pode falar? A Tere Guerra tem uma pergunta. Respondo já. Já vou responder, Tereza. Tá? E antes de responder a pergunta, eu quero que a gente reflita sobre isso. Quais são os problemas que acontecem nesse sentido? Para esses novos profissionais, em termos de autoestima, orgulho, aceitação, fazer parte, colaborar, fazer diferença, ser reconhecido. Esse é o ponto. Tem até uma frase que eu já usei na outra live, vou repetir aqui, que é uma frase muito banal, mas interessante, sob um certo ponto de vista. Eu não sou invisível. Tanto que, na verdade, nas alternativas de solução para isso, eu reforço a utilização da avaliação do desempenho. Não nos modos atuais, mas a presença de uma avaliação para que eu possa saber exatamente como é que as coisas estão acontecendo.
Tereza, você tem uma pergunta? Vamos lá, Tereza, deixa eu te fazer uma seguinte questão. Deixa eu te convidar a fazer a pergunta, porque eu não consigo ver aqui. A pergunta é muito interessante, Tereza. Tereza, estou querendo saber se você pode participar, mas eu não consigo te fazer participar. Que pena, Tereza. Gostaria muito que você estivesse aqui comigo para que eu pudesse responder a pergunta. Muito bem. A pergunta da Tereza é: quem não acompanha a tecnologia vai morrer no mercado? Complicado. De uma certa forma, vai enfrentar mais dificuldades, sim. Não tenho dúvida disso. Vocês vejam que em momentos de dificuldades, o incremento da tecnologia é muito grande. O home office sempre existiu, nunca como antes. Óbvio, por razões absolutamente claras e lógicas. Mas, sem dúvida, a tecnologia fará diferença. É nossa preocupação, nós como RH, termos essa ação e buscar com que as pessoas, fazer com que as pessoas estejam mais próximas das necessidades, fazer com que isso seja um processo gradativo dentro do desenvolvimento da ação? Sem dúvida que sim. Agora, as pessoas que não acompanham a tecnologia terão algumas dificuldades, sim. Sim. Infelizmente, não posso negar. Você tem uma outra pergunta muito interessante também, Tereza, que é: como reconhecer o profissional em home office? Interessante, né? E aí eu me valho de um aspecto extremamente forte. Mais uma vez, a tecnologia vem atrapalhar algumas coisas, mas vem ajudar muito. Então, um dos aspectos fundamentais do trabalho em home office é que eu posso ter um controle e um acompanhamento talvez até maior do que se a pessoa estivesse presente na minha empresa ao meu lado. A tecnologia me permite estar muito próximo dos resultados, da produtividade e do trabalho dessa pessoa. Então eu posso e devo usar a tecnologia para fazer com que essa pessoa realmente perceba que está sendo acompanhado, perceba que está sendo visto e perceba que está sendo reconhecido por suas atividades, por seus resultados. O fato de estar distante não tem aquela velha expressão: o gado engorda com o olho do dono, né? O olho do dono pode estar à distância com a tecnologia, fazendo com que, na verdade, eu possa acompanhar para e passo toda a atividade do profissional. Lógico, também sei e quero enfatizar que é fundamental que as pessoas estejam sendo ouvidas também. Então, a tecnologia, como nós estamos fazendo aqui, também pode propiciar isso. Pode não ser completa a relação? Pode. Mas isso é uma alternativa? Sem dúvida nenhuma, uma excelente alternativa. Tereza Guerra é seu nome, né? Você tem uma outra pergunta, é muito interessante, Tereza, que é: a remuneração perde importância no reconhecimento? Bom, eu não correria o risco de dizer que perde importância, porque isso não teria a menor base, menor fundamento. Remuneração ainda é e será, continuará sendo um fato, uma constatação importante do reconhecimento. Mas é evidente que eu não posso estar apenas imaginando essa ação, remuneração, como reconhecimento. Como eu disse para vocês, o profissional quer mais. Ele quer saber que ele está sendo contributivo, ele quer saber que ele está sendo respeitado, ele quer saber que ele está fazendo a diferença. Então isso também é importante. Não posso consignar apenas a remuneração como fator de reconhecimento. Eu estaria retirando muitas pessoas desse trabalho e dessa possibilidade. Porque eu não poderia aumentar todos, a todo momento, em todas as circunstâncias. Por isso que um dos aspectos que eu valorizo muito, não só como tendência, mas como uma realidade já,
é o feedback sistemático, não só por ocasião da avaliação de desempenho, mas o feedback de maneira que a gente possa estar fazendo com que todo dia eu receba uma orientação da minha liderança quanto aos caminhos que eu estou desenvolvendo. Lógico, tem pessoas que não gostam de ser acompanhados diariamente, concordo plenamente, nós temos que ter um pouco desse cuidado. E nesse sentido tem uma pergunta muito interessante aqui, da Eliane Pimentel. Deixa eu ver se eu consigo puxar você, Eliane, para vir aqui para o meu contato. Parapapá. Estou te aguardando, Eliane. Vai entrar? Na sala? Ah, você entrou. Tudo bem, Tudo bem, Bernardo? Eliane? Como é que você está? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Olha, eu gostei muito da tua pergunta, né? Ou seja, como é que vai funcionar esse processo dentro de um contexto de liderança, com todos os problemas que isso acontece? Como é que você vê esse processo de reconhecimento? Deixa eu fazer essa pergunta primeiro para você, Eliane. Aliás, primeiro se apresente, por favor. Peraí. Tudo bem com você aí? Algum problema aí? Eu fui colocar o fone porque tá muito distante. Bom, eu sou Eliane, sou psicóloga, trabalho em recursos humanos, coach, leciono, né? Sou professora de pós-graduação na Unip, trabalho na área de RH, na Engenhos, assim, eu tô home office, na verdade, já desde o ano passado, desde agosto, né? A empresa trabalha home office, 100%, todo mundo. Então, tem funcionário em Salvador, Natal, Rio, em tudo quanto é lugar. É bem bacana esse processo. E aí, essa questão que você está... Oi? Como é que você tem sido acompanhada pelo home office? Então, esse acompanhamento home office, ele é um processo onde a gente... Na verdade, eu tenho um grupo no WhatsApp com eles, e a gente se conversa, às vezes uma coisa que precisa é ali, é rápido, tem reunião diária. Isso é muito tá? legal. É rápido, reuniões diárias. Ótimo. É reunião diária, a gente trabalha com um processo de Scrum ágil, né? A metodologia ágil de Scrum. Então, assim, todo dia tem uma daily, no mesmo horário, acontece, para ver como está o processo, os projetos, a parte, aonde está falhando, onde pode melhorar. Então, aquele processo de retaliação, ele não existe, sim um processo de melhoria contínua, né? É um processo ágil, tem que acontecer rápido a situação, é dessa forma que a gente trabalha, é muito positivo. Você faz uma pergunta muito interessante, que é, muda alguma coisa de antes e depois do isolamento no que se refere ao reconhecimento? Qual é a tua expectativa com essa pergunta? A minha expectativa, na verdade, é assim, antes as pessoas, eu trabalhei no mundo corporativo onde era assim, era em loco, né? Era um outro processo, onde as pessoas buscavam esse reconhecimento o tempo todo. Eu ouvia pessoas reclamando. E eu não sei se elas não eram reconhecidas ou se elas mesmas não se reconheciam, né? Então, isso era um ponto. E por um outro lado, o que eu vejo hoje, né? Nesse processo, as pessoas, vou conversando com pessoas que elas ficaram perdidas. Então, agora, eu não sei se elas se perderam e buscam um reconhecimento delas com elas mesmas, se elas buscam um reconhecimento com a organização, com a instituição, com a carreira delas. Percebo isso no indivíduo. Perfeito. Você tem razão quanto a esse aspecto. O reconhecimento também envolve a questão de carreira. Só um minutinho só. Pode falar? Só um minutinho só. Deixa eu terminar aqui e já falo com a outra pessoa. Uma questão importante que você também pergunta, como podemos preparar os líderes?
Então, eu tenho que dizer algumas coisas quanto a reconhecimento. Os líderes são os grandes agentes do reconhecimento. Não dá para negar. É através deles que a gente vai ter, na verdade, a orientação, feedback e o encaminhamento das questões. Quero dizer para vocês que reconhecimento não é só elogio. Reconhecer também é sentir a dificuldade, reconhecer também sentir que, na verdade, falta alguma coisa. Reconhecer é estar sendo alvo de atenção. A atenção é fundamental. É terrível não ser visto ou não ser percebido, né? Eu devo admitir que, durante muito tempo, essa não foi, não é, uma preocupação muito grande dos líderes. Eu vou mais além. Os líderes, às vezes, têm receio de elogiar. Olha que barato. Né? Por quê? Porque a pessoa pode se achar, né, muito boa e perder o foco, perder a concentração. É uma enorme perda de oportunidade de você valorizar um processo de relação extremamente importante. Então, o que eu devo dizer para você, com referência à tua pergunta, se muda alguma coisa de antes e depois do isolamento social? Eu diria que sim, veio à tona essa necessidade mais fortemente. Agora, a tua outra pergunta, como preparar os líderes? Esse é um desafio. É um grande desafio, porque eu tenho que admitir que, na verdade, esse é um aspecto muito pessoal, e eu devo admitir também, difícil, de uma forma geral. Não é uma situação fácil. Como não é fácil dar feedback, como não é fácil avaliar, como não é fácil gerir de uma forma geral. A posição de liderança é uma posição muito exigente, de uma forma geral. Principalmente hoje. Por quê? Porque é notório que o líder não será a pessoa que vai deter mais conhecimento. Olha que loucura isso, né? E eu coloco no texto, inclusive, que o conhecimento terá mais valor do que a posição hierárquica, inclusive. É verdade. Isso é fato. O que vai fazer com que o líder tenha, na verdade, uma flexibilidade para trabalhar nessa nova relação hierárquica muito grande, com um perfil de negociação muito grande. E saber, eu gosto muito de uma expressão muito interessante, que eu peguei num dos vídeos da Siamá, achei ótimo aqui, que é o maestro, não vou lembrar esses nomes agora, mas uma expressão do seguinte tipo. O maestro descobriu, somente após aos 40 anos, que ele era o único músico que não emitia nenhum som. Olha que interessante. Qual era a fórmula do sucesso dele? Fazer com que os músicos tivessem a melhor performance. Essa era a fórmula do sucesso do maestro. Porque ele não emite nenhum som. Ele não faz parte da harmonia diretamente. Eu vejo o líder um pouco assim hoje. Eu vou ter excelentes violoncelistas, eu não sei tocar isso. Ou violinistas, mas eu preciso saber fazer com que eles trabalhem em conjunto, com que eles somem, tenham sinergia, dediquem-se, desenvolvam-se e apresentem um resultado final satisfatório. Então é extremamente interessante isso, a gente poder pensar nisso. Helena, adorei a tua participação, agradeço muito. Obrigada. Você estar aqui. Tem mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la, porque parece que algumas pessoas não estão habilitando o seu perfil para que eu possa chamar. Tá bom, Bernardo. Obrigada. Tchau, querida. Muito Boa obrigado. tarde. Muito obrigado pela tua participação. Tá bom, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo. Quem é que falou? Paty Magalhães. Patrícia Magalhães, eu conheço. Fantástica profissional. Patrícia, não te encontro. Achei, lógico. Aguardando você, Patrícia. Olá, meu amigo.
Patrícia, como é que você tá? Que bom te ver, ótimo. Muito bom você estar compartilhando conosco esse canal aqui. Estou ótima. E com você, meu amigo? Ah, tudo bem, graças a Deus. Muita coisa Muito bom incrível. participar com você aí. Ah, obrigado. Mas é incrível como o isolamento abre uma série de portas para a gente poder pensar em mil e outras coisas. Eu tenho uma das suas perguntas. Se eu acredito que as empresas vão se preparar na mesma velocidade da tecnologia para o reconhecimento dos seus colaboradores? Muito legal. Eu acho que não. Eu acho que algumas já estão preparadas, outras em preparação e algumas estão levando um susto. Normal, eu diria que, a exemplo dos profissionais, as empresas também se dividem assim. Eu, por exemplo, sou um dos profissionais que levou um susto, né? E tenho que correr atrás hoje de uma melhor utilização da tecnologia, né? Como eu disse para vocês, né? Um dos feedbacks é que eu me mexo muito quando eu falo na comunicação virtual. Preciso me adaptar, eu não estou acostumado, então eu também tenho que pensar numa forma de eu me adaptar a isso. Agora, quando eu falo, na verdade, quando você pergunta se as empresas vão se atuar à mesma velocidade do reconhecimento, não há, nesse caso, a necessidade de tecnologia. O reconhecimento pode ganhar com o uso da tecnologia, mas isso não é absolutamente indispensável. Muito pelo contrário, o reconhecimento vem através de um contato pessoal. Às vezes, olha que coisa interessante, eu tenho notado muito isso nesse período de isolamento. Né? Falo pelo WhatsApp com um monte de gente, tenho tido muitas reuniões virtuais, tipo Zoom e assim e tal. Mas tem hora que eu pego o telefone e ligo para a pessoa. É fantástico o grau de receptividade da pessoa. Então, para o reconhecimento, eu sou obrigado a dizer que contato pessoal é importante. Então, isso Sem dúvida. terá que ser trabalhado pelas empresas. E eu volto àquela questão que eu falava com Eliane. Né? Liderança. Você está no mercado há muito tempo. Me diga, como é que você sente reconhecimento do papel da liderança? Fala um pouco. Então, né, Bernardo? É assim. Desculpa, eu esqueci. Bom, atualmente eu sou terapeuta cognitiva, trabalho bastante com essa coisa de coach, mas o coach ligado tanto a vidas quanto a carreira. Mas nós nos conhecemos naquela época que eu trabalhei em organizações e trabalhei muito no mercado de recursos humanos. E em uma das minhas últimas atuações nesse segmento, eu trabalhava exatamente com um público de telecomunicações e existia muito esse apelo home office. E a minha pergunta, ela vai muito daquilo que eu já sofria lá atrás com esse público, né? Da questão de que às vezes a gente não conseguia atingi-lo, porque ele às vezes estava tão distante fisicamente, mas ele estava tão conectado virtualmente e eu tinha que criar medidas para poder atingi-lo. E eu sempre, como uma gestora, eu me sentia frustrada por esse apelo, né? Então, quando você vem com esse tema extremamente desafiador e renovador, desse reconhecimento numa esfera agora que a gente tem que ser virtual, então, assim, quanto que as organizações estão preparadas em relação a isso, né? E o quanto também, do outro lado, né, meu amigo, essas pessoas também vão se permitir se preparar. Porque, como você disse no início da sua live, você também se confessa que também você também vai ter que se adequar, se ajustar, né? Que, no meu caso, eu tive um pequeno ajuste, porque eu faço hipnoses, né, meditações, e grande parte do meu público tinha que ser face a face. E foi muito legal a experiência que os meus clientes me propuseram, né, de experimentar a gente fazer esse toque virtual, da gente poder fazer hipnose virtual, da gente poder fazer a sessão virtual, né? E a gente está se adequando e está dando os fatores, o resultado é muito positivo, amigo.
a energia realmente trafega de uma forma muito livre. Isso é muito interessante. Mas uma questão que você levantou me trouxe à tona a seguinte questão. Reconhecimento não é uma coisa nova. No coisa antiquíssima, sempre teve como necessidade na gestão de uma forma geral. Mas a exemplo do que eu comentei antes, né? Nem é sempre visto de uma forma muito positiva. Só para você ter ideia, eu vou comentar um fato aqui, muito confidencial, que a mim não interessa, a origem, que foram tantos empresários que disseram que tinham muito medo de elogiar seus subordinados. Verdade, dito, sim. Estou dizendo que eu imaginei, dito. Que não poderia pedir aumento de salário. É, uma bobagem, mas é fato. E eu vou mais além. O que precisa mudar nesse processo? Precisa mudar a cultura. Por exemplo, existem algumas empresas que no processo de avaliação de desempenho obrigam que sejam tratados os 3 pontos negativos. Ponto final. Caramba! Eu não fui contratado pelos meus pontos negativos. Eu fui contratado pelo meu potencial. Eu preciso usar o meu potencial. Isso vai me tornar excelente. Lógico, eu não estou negando que eu preciso trabalhar e minimizar meus pontos negativos. Lógico, isso é fundamental. Mas não pode ser meu único foco. Inclusive, esse é um detalhe extremamente importante porque faz parte da cultura, de uma forma geral. É esse o nosso grande desafio, mudar essa visão. Fazer, na verdade, com que as pessoas percebam que se eu contratei alguém pelas suas qualidades, eu preciso usar essas qualidades. E não ficando atrás de problemas para administrar dentro de um processo de desenvolvimento. Então, é bem o que você comentou agora. Nós precisamos ter um cuidado muito especial com as novas posturas, porque os novos profissionais vão precisar muito disso. Muito mais, né? Não tem nada a ver com essa... Não. É porque a tecnologia vai assumir um grande espaço no trabalho e eu preciso continuar sendo o diferencial do processo. Tem uma outra pergunta sua aqui, muito interessante. Se a informalidade na tecnologia é prejudicial. É. O que você acha? Então, porque assim, eu vou direto no ponto que você acabou de falar, né? Às vezes a gente cria um laço dessa informalidade e, de repente, as pessoas também ocupam esse espaço também com viés, assim, do próprio aumento de salário, de eu ter diferenciais em relação, porque eu sou mais próxima ao meu chefe, né? Então, por isso que, assim, foi uma pergunta no sentido, assim, de provocação mesmo, né? Isso até que ponto essa linha tênue, ela é positiva ou ela é negativa? Mais ou menos isso. Tá bom. Uma coisa que eu posso perceber pela experiência, pelo contato, é que muitas vezes alguns chefes utilizam a informalidade para não se comprometer. Então, ele fala no café, ele fala no elevador, parabéns, bom trabalho, né? Quase como se fosse uma coisa confidencial. Quando, na verdade, você conhece essas frases, né? Elogios em público, broncas em particular, né? Deve ser mantido realmente esse processo também para o reconhecimento. Se eu tenho que dizer que você não está atuando da maneira como eu considero mais adequada, será interessante eu te chamar à parte para explicar isso. Não posso te expor aos outros. Mas se eu tenho que dizer que você está atuando de uma maneira extremamente importante para o negócio, é muito bom que as pessoas saibam também. Então, tratar sem dúvida a informalidade pode ser duas coisas, porque eu sou tímido, não quero falar na frente dos outros, né? Ou porque eu não quero que as pessoas sintam, porque de repente as pessoas acham que eu estou sendo diferencial, dando preferência para um, criando ciúmes para os outros, tem isso também. Então é uma equação complicada nesse sentido, não é uma coisa simples. Eu tive uma queixa de que o meu som estava um pouco baixo. Como é que você está ouvindo? Eu estou ouvindo bem, porque eu estou com os dois aqui, está ouvindo bem. Agora eu não sei o público. Tá.
Verifica com a Maria Tereza se o meu som melhorou ou não. Mais uma pergunta? Tenho, Bernardo. Então vai. Você acha que com esse mundo virtual que a gente está, né? Embora, sim, eu já te falei que na minha realidade eu provei para os clientes que a gente consegue essas conexões, né? Mas você acha que nesse mundo virtual os funcionários eles vão sentir por esse próprio isolamento, por tudo isso que a gente está passando, eles vão se sentir parte integrante da organização? Porque assim, a gente viu a nossa amiga a Eliane, que falou que ela já trabalha nesse regime home office e tal, eu já te trouxe essa experiência, mas tem muitas empresas que isso é uma coisa muito agora, hoje. Você acha que essas pessoas elas vão conseguir também ter essa velocidade de, mesmo no mundo virtual, elas se sentirem integrantes dessa organização? Veja, não é simples. A tua pergunta é muito, muito interessante. Não posso absolutamente negar que não é uma coisa tão fácil, não. Eu diria para você até que é uma questão muito pessoal. Existem pessoas que se darão muito bem nesse papel, né? E eu vou precisar manter, obviamente, um determinado tipo de monitoramento, isso é importante, para que a pessoa não se sinta excluída do processo. E tem outras... Bernardo, as pessoas estão falando que está um pouco baixo. Se você puder aumentar um pouco. Falarei Legal. mais perto. Melhorou? Isso! Fantástico. Tá bom. Então, o que eu quero dizer? Para algumas pessoas, esse período de isolamento não será tão difícil. Mas para outros será muito difícil, sem dúvida nenhuma. E a continuar o processo home office, estar integrado na organização e fazendo parte disso de uma maneira mais envolvente mesmo, vai exigir da nossa atividade, da nossa área de recursos humanos, uma ação muito forte de aproximação, de comunicação, de monitoramento. Não é só empresas que têm mais facilidade ou menos facilidade, mas também há pessoas que têm mais facilidade e menos facilidade. Por exemplo, talvez tenhamos que ter uma nova atuação de coaching para home office. Sim, como não? Sem dúvida. É uma atividade nova que traz algumas dificuldades para algumas pessoas e terem que trabalhar. Seu horário pré-estabelecido é tão bom quando o telefone toca e alguém me manda fazer alguma coisa. Em home office eu perco um pouco isso, eu preciso ser um autorregulador do trabalho. Tá? Então eu preciso ter um pouco mais de maturidade para ter essa autorregulação. Tá? E, obviamente, isso eu não posso deixar de levar em consideração, preciso receber informações sistemáticas da minha empresa. Não posso saber das novidades pelo mercado, pelo WhatsApp ou até pelas mídias sociais. Isso é terrível. Infelizmente, eu já vi acontecer isso, inclusive em atividades que não são de home office, em que os funcionários ficam sabendo de situações de mercado da empresa pelo jornal. Esse é um ponto fundamental. Ter essa agregação, fazer com que as pessoas tenham, na verdade, uma sistemática constante de relacionamento, mesmo virtual, é fundamental. Veja, será inevitável o contato virtual. Inevitável. Não só por uma questão de isolamento social, obviamente, não, né? Mas por uma questão de mobilidade. Mobilidade numa cidade como São Paulo, por exemplo, é um grande problema. Grande problema. Não é só custo, é por uma questão até mais importante que isso, é pelo tempo que você gasta. Né? E a exemplo de São Paulo, outras cidades também terão que pensar numa mobilidade mais prática, numa utilização mais racional do conhecimento das pessoas. E o que eu não posso deixar de fazer é de tentar acompanhar
conhecimento de uma maneira mais sistemática e organizada. Ou seja, preciso dar valor. E quando eu digo dar valor, não é só dar salário. Eu preciso também fazer com que as pessoas saibam que elas fazem a diferença. Minha amiga, muito bom, meu amigo. Foi muito bom estar contigo. Tá? Tem mais uma pessoa. Gratidão. Um grande abraço para você. Hoje em dia é assim o negócio. Né? Um abraço para vocês. Tchau. Tchau. Bom, só para dar continuidade, realmente nós vamos ter que ter um foco muito específico na liderança para que esse processo de reconhecimento seja um fato forte. Né? Temos que pensar nessa nova relação hierárquica que está se tornando absolutamente comum, de uma forma geral, e nos perfis de negociação. Diga. Uma pergunta. Sim. Pode fazer. Ela quer entrar aqui? Deixa eu ver. Maria Tereza. Achei. Aguardando, Maria Tereza. Você pode dizer que você não quer entrar, eu vou respeitar, lógico. Eu só convidei. Né? Eu não sei, eu acho que essa possibilidade de fazer as pessoas estarem conversando nesse contato virtual seria legal. Né? Por isso que eu estou fazendo o convite. Não precisa aceitar sempre, não tem problema. Como é que é, Maria Tereza? Vai ou não vai? Tudo bem. Me dá a pergunta dela e já vou começando. Por que gestores, líderes, gerentes têm que ser convencidos só em uma situação extrema? Maria Tereza faz uma pergunta muito interessante. Por que os líderes, de uma forma geral, só são convencidos em situação extrema? Né? Infelizmente, eu tenho visto isso acontecer com muita frequência. Não é um caso único, né? Mas eu tenho que admitir que é difícil mesmo. Não é fácil. Eu tenho que levar em consideração que, em algumas situações, eu não posso deixar de levar em conta que o líder é uma pessoa como eu. Ou seja, uma pessoa que tem defeitos, inseguranças e uma série de outras situações que fazem com que a gente tenha que entender sobre certo ponto de vista. Por exemplo, eu tinha um chefe, nunca esqueço disso, que tinha uma dificuldade muito grande de ter que enfrentar situações de conflito com outras pessoas. Era uma característica dele. Né? Eu não sou muito assim. Então, vira e mexe, eu voltava com algumas dificuldades de relacionamento interno que estavam acontecendo e que precisariam de uma certa participação da diretoria, que era o caso dele. Ele detestava o tema. Ele adorava maratona, ele era maratonista. Né? Não sei nem se ele vai se identificar, mas ele adorava maratona. Então, eu começava a falar desse problema, Maria Tereza, e ele começava a se mexer na cadeira, a ficar ansioso, ficar nervoso. Quando eu percebia que a situação chegava a limites de estresse muito alto, eu dizia para ele que eu tinha encontrado um tênis maravilhoso para maratona. No momento, naquele momento, ele acalmava e voltava a discutir comigo de uma forma tranquila. Obviamente, eu deixava aquele assunto de lado. Eu voltava sobre esse assunto no dia seguinte. E assim fazia sucessivamente até chegar ao resultado. Veja, eu não posso impor para os meus líderes. Posso dar feedback, mas eu também preciso aprender a trabalhar com eles. Então, algumas vezes eu sei que eu vou ter dificuldade. São pessoas que podem ser diferentes de mim, né? E têm características diferentes de mim. E têm problemas parecidos com os meus. Então, eu também tenho que levar em conta essa dificuldade. Líder não é alguém que está isento de qualquer problema. Não. Ele tem inseguranças, ele tem defeitos, ele tem
pavor de algumas coisas. Normal, perfeitamente normal. A posição de liderança não é uma posição simples. Temos que levar isso em consideração. Então, eu sei que sim, que você tem razão. Alguns líderes seguram a decisão até o momento final. Tá? Insegurança? Pode ser. Necessidade de mais informação para que eles não tenham que ter uma decisão frágil. Né? Também pode ser. Então, depende muito de cada caso. Mas eu tenho que admitir, acontece com frequência. Né? Algumas vezes eles se sentem um pouco relutantes para tomar uma posição. Né? Que pena, Maria Tereza, não poder colocar você no ar para a gente poder se ver também. Né? Mas agradeço muito a pergunta e eu vou terminando a nossa live fazendo algumas observações. Né? Um assunto que eu acho que é importante é a questão da avaliação de desempenho. Eu sei que, na verdade, é controvertido, tem muitos problemas, mas eu trabalho há muito tempo com avaliação de desempenho e sei que ela pode trazer excelentes benefícios na questão do reconhecimento, na questão da comunicação com as pessoas, inclusive, principalmente, na questão da percepção, como as pessoas se percebem, como eu percebo o teu reconhecimento e como você se percebe me dando reconhecimento. Outra questão que eu acho que é importante a gente analisar é que o elogio não fere o princípio de comando. É aquilo que eu falava do maestro. Né? É uma questão fundamental. Então, algumas questões são importantes quando eu falo da era do reconhecimento. Comunicação, alinhamento de percepção, né? Feedbacks constantes e aproximação. Que seja virtual, não tem problema, mas aproximação. Você faz parte do meu rol de relacionamento. Pessoal ou virtual, mas faz parte. E eu me contato com você frequentemente. E peço que a gente tenha um pouco de cuidado na informalidade do elogio, né? Para não ser visto como algo que a pessoa acha que você tem vergonha de fazer. Né? São alguns exemplos que eu estou dando muito superficialmente, porque eu quero convidá-los também para um aprofundamento desse tema. Eu tenho programado um treinamento, tá, sobre o tema de vivenciar a era do reconhecimento, para o dia 10 de julho. Tá? Será online, por enquanto ainda, tá? No horário de 9 às 11 horas da manhã. Inicialmente estou pensando em fazer pelo Zoom, mas evidentemente pode ter alguma alternativa melhor até, mas essa é a ideia, com no máximo 10 participantes. Né? Cada inscrição, ele será pago, a inscrição custará R$300. Cada inscrição terá direito a um acesso. Nesse acesso poderá participar 1, 2, 3, 4 pessoas, ou a equipe mesmo. Tá? Teremos 10 acessos somente, para que possamos ter, na verdade, um nível de participação maior. Portanto, todos os telefones estarão abertos, todos os microfones estarão abertos no Zoom, para que se possa ter uma participação mais efetiva. Tá? Antes do treinamento, será enviado uma apostila, com algumas telas que eu deverei projetar para facilitar a nossa comunicação. E cada inscrição dará direito a uma reunião virtual após o treinamento, de duração aproximadamente de 1 hora, com cada equipe que se inscreveu. Tá? O que está acontecendo? Mais uma pergunta ali? Não, né? Ah, sim, agradecer. Preciso agradecer a participação da Eliane, a participação da Patrícia, a participação da Tereza. Que pena, Tereza, eu não consegui te colocar no ar. E a Maria Tereza, mais uma vez, muito obrigado também. Que pena, não consegui te colocar no ar. Né? E agradecer, obviamente, a presença de vocês. Presença virtual, mas sempre presença nessa nossa live. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse treinamento do dia 10 de julho, né? O 10 de julho, 10 de junho, tá? Das 9 às 13 horas, online.
encaminhe e-mails para assessoria@bernardoleite.com.br. Qualquer informação adicional no meu site bernardoleite.com.br, vocês também podem ter mais dados. Muito obrigado a todos, foi uma enorme satisfação estar com vocês. Espero revê-los breve em mais alguma atividade online por enquanto. Um grande abraço, muito obrigado.